Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o Gilmar Lopes, lá do e-farsas.com, um site que desde 2002 tenta descobrir se as histórias que circulam pela internet são verdadeiras ou falsas. E hoje eu vou falar sobre o fim do mundo. Será que o mundo já acabou alguma vez? Quais foram as profecias que não se realizaram? E quando está marcado o próximo fim do mundo, hein? A gente vai descobrir agora. Em 2012, uma suposta profecia maia dizia que o mundo ia acabar naquele ano e fez muito sucesso na internet. Ainda bem que não acabou, né? A confusão surgiu depois da descoberta de um calendário maia que acabou sendo descoberto ali na Mesoamérica. O tal calendário é uma pedra circular com vários símbolos que marcavam dias, meses, anos e iniciou ali no dia 13 de agosto de 3114 antes da Era Comum. De acordo com os cálculos feitos usando essa pedra, descobriu-se que em 2012 o calendário ia acabar e com ele o mundo também ia acabar. Só que na verdade o calendário é cíclico e ele representaria agora em 2012 o final de um ciclo e o recomeço de um novo. Não o fim do mundo. Um Baquitum Maia representa um período de aproximadamente 394 anos, que quando a gente multiplica por 13, que é o que tem nesse calendário, resulta-se em 5.125 anos, ou seja, um ciclo completo, mas não o fim do mundo, apenas um recomeço. Mas essa não foi a primeira vez que o mundo ia acabar. Na história da humanidade, diversas vezes vários pensadores, profetas, até videntes, teriam previsto o fim do mundo. E a gente vai relembrar alguns fins dos mundos aqui no nosso canal do e-Farsas. No ano 90 da nossa Era Comum, o São Clemente já teria previsto que o mundo ia acabar. Ainda bem que ele errou, né? Hilário, bispo de Poitiers, também disse que o mundo ia acabar ali por volta do ano de 365. Só que, como o mundo não acabou, ele deu uma esticadinha até o ano de 400 e também errou completamente. Pulando para o ano 1000, cristãos europeus também começaram a ficar apreensivos de que o número redondo 1000 ia ser um indicativo do fim do mundo. Apesar de várias profecias apocalípticas para aquele ano, não aconteceu nada. Já que o ano 1000 não resultou no fim do mundo, começaram a achar que na verdade era o ano de 1033 que isso ia acontecer. Por quê? Porque Jesus morreu com 33 anos, né? Então eles calcularam lá que 1000 mais a idade de Cristo. 1033. E também, apesar do cálculo estar completamente errado, né? Porque não necessariamente Jesus nasceu no ano 0, né? O mundo também não acabou. O Papa Inocêncio III anunciou que o mundo ia acabar em 1284. E como é que ele chegou nesse número? Ele simplesmente somou o número 666 à data da fundação do Islã, que era ano 630. Com isso ele chegou nesse número e errou completamente. Já no ano de 1533, o profeta alemão Melchior Hoffmann espalhou para todo mundo que Jesus ia voltar naquela data, hein? Naquele ano ele não passaria e que o mundo ia acabar depois que ele voltasse. Jesus ia voltar para fundar a nova igreja em Estrasburgo, que fazia parte da Alemanha naquela época. Depois disso, o mundo ia acabar. Mas não aconteceu não. Em 1830, a escocesa Margaret MacDonald, que não tem nada a ver com aquela rede de hambúrgueres, disse que Jesus ia voltar, ia fundar uma nova igreja, e isso ia acontecer por volta de 1830, mas não deu em nada, viu? E ainda no mesmo século XIX, o americano William Miller fez diversos cálculos ali com dados fornecidos pela Bíblia e chegou à conclusão que o mundo ia acabar mais ou menos entre 1843 e 1844. E ele até ganhou um dinheirinho vendendo livros sobre o fim do mundo e tal. E aí quando passou essa data e o mundo não acabou, ele veio a público e reconheceu que estava errado. Pelo menos esse cara fez isso, né? Ainda bem. Ellen G. White, que é a fundadora da Igreja Adventista de Sétimo Dia, também previu diversos fins do mundo entre 1850, depois em 1856 e em mais outras datas, e também errou todas elas. E teve também mais algumas outras previsões, como a do Joseph Smith, que é o fundador da Igreja Mormon. Ele disse que Jesus tinha avisado para ele que o mundo ia acabar entre 1835 e nos próximos 56 anos seguintes. Ele infelizmente morreu em 1844, sem ver a sua profecia cumprida. Mas vamos pular logo para o século XX, quando começaram a espalhar ali por volta de 1910 que o mundo ia acabar. Isso foi muito interessante. Olha, em 1881, astrônomos descobriram que as caudas dos cometas tinham um gás chamado cianeto, que é um gás mortal. E
Quando Halley descobriu que o cometa, que acabou ganhando seu nome, ia passar próximo da Terra, as pessoas acharam que aquele gás da cauda do cometa ia matar todos os seres humanos. Em 1919, um meteorologista norte-americano chamado Albert Porta disse que uma conjunção de planetas ia gerar uma série de eletromagnetismo. Alguma coisa desse tipo? É isso? Ia gerar uma espécie de onda eletromagnética que ia fazer o Sol explodir. E em 1919 o mundo ia acabar. Vamos acelerar, porque senão esse mundo acaba e você não termina de ver esse vídeo. Em 1936, mais ou menos, um sujeito chamado Herbert W. Armstrong, que é o fundador da Igreja Mundial de Deus, teria previsto que Jesus ia voltar em 1936. E como ele não apareceu, a sua data do fim do mundo foi postergada para 1975, o que também não aconteceu. E aí, pulando para o ano de 1953, o engenheiro David Davidson, que também era especialista em pirâmides, fez diversos cálculos usando dados ali que ele tirou das medidas das pirâmides e concluiu que o mundo ia acabar em 1953. Só que ele deve ter errado algum cálculo porque o mundo até agora não acabou. Já em 1970, o fundador do grupo Meninos de Deus, David Brandenberg, ele usava o pseudônimo de Moisés David e previu que um cometa ia nos atingir no ano de 1973. Ele também, como ele não acertou essa, ele disse que o mundo ia acabar em 1993. Bom, teve também o Lillian Jensen, que disse que o mundo ia acabar em 1980. Teve também o Sun Min Son, que é o reverendo Moon, que disse também que o mundo ia acabar em 1981. E também no ano 2000, muita gente começou a espalhar que o mundo ia acabar ali na virada do ano, porque tem até uma profecia dizendo que a 1000 chegará e a 2000 não passará. Dizem até que estava na Bíblia isso não existe na Bíblia. E o mundo virou aí para o ano 2001 e não acabou. Também teve nessa época a questão do bug do milênio, que era um bug que tinha nos computadores mais antigos, que passariam a registrar quando virasse de 1999 para o ano 2000, ele entenderia que seria o ano de 1900. Mas isso também não causou nenhum grande problema para os bancos, para os computadores e para o mundo em geral. De 2012 até 2018 apareceram diversas profecias de fim de mundo, inclusive dizendo que ia ter o planeta X que ia aparecer, e esse mundo não acabou. Pelo menos o mundo que a gente conhece hoje está aí até agora. Bom, mas e daqui para frente? Quais são as previsões de fim de mundo? Vamos falar agora de maneiras científicas, de estudos feitos por especialistas em meio ambiente. Ambientalistas sugerem que o aumento gradativo da temperatura média do planeta levará a enormes problemas à vida terrestre nos próximos 100 anos. O efeito estufa, o derretimento das calotas polares e consequente inundação de vários locais próximos ao mar serão alguns dos desastres que possivelmente poderão acabar com a nossa existência, caso nada seja feito para conter ou diminuir o aquecimento global. Estudos são bastante animadores. Se a gente apertar bem as leis, os controles, reforçar a fiscalização e punir os depredadores do meio ambiente, é capaz que a gente consiga reverter ou diminuir um pouco o aumento do aquecimento global. Só para você ter uma ideia, apenas no governo Bolsonaro houve um aumento de 56% do desmatamento na Amazônia. Isso deve ser reduzido ao máximo. É o que a gente espera da nova gestão. Mas e o nosso planeta? Como é que ele vai acabar de fato? Estima-se que ele vai durar mais ou menos apenas 2 bilhões de anos. ênfase no apenas. Ainda bem que a gente não vai estar por aqui, né? Daqui mais ou menos uns 900 milhões de anos, o nosso Sol vai estar tão quente que nenhuma alma viva vai conseguir sobreviver aqui na Terra. E para quem está preocupado se algum meteoro vai nos atingir aqui nos próximos anos, a NASA disponibilizou um site muito legal que fica monitorando os possíveis corpos celestes que estariam vindo em nossa direção. Basta você procurar no Google NASA de olho nos asteroides, que vai ter um site muito bacana onde você pode ficar brincando ali e vendo quais os corpos celestes que estão perto da gente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, se inscreva no nosso canal e também não deixe de visitar lá o e-farsas.com. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.